aconteceu essa manhã de hoje, amém? Convido os irmãos a colocarem de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa primeira lição de 2026, para a glória e honra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, Senhor, nessa manhã, meu Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar o Seu nome, engrandecer o nome santo do Senhor e render a Ti toda a honra, todo louvor, toda glória e todo o poder que a Ti pertence, Pai. Queremos agradecer por cada vida que já se faz presente aqui e queremos agradecer por o começo deste primeiro trimestre de 2026. Que nós venhamos passar um ano abençoado, aprendendo cada vez mais do Senhor, meu Pai, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e que o nosso aprendizado também possa servir para alcançar outras vidas também, outras pessoas possam ser alcançadas, que o Senhor possa cada vez mais abrir os olhos do nosso entendimento e também, meu Deus, dar consciência a cada um congregante aqui deste lugar, da importância de nós estarmos aprendendo cada vez mais da Tua palavra, Pai. Os irmãos que estão a caminho também, que o Senhor guarde em paz e segurança. Os que estão viajando também, que o Senhor possa estar guardando, meu Deus, e trazendo, Senhor, criando situações também para que mais e mais vidas possam participar do estudo. E assim nós te louvamos essa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos já podem se sentar e nós vamos começar aqui a lição número 1 deste primeiro trimestre de 2026. Vou estar lendo aqui o tema central. Primeiro trimestre de 2026 tem como título A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Só aqui nós já aprendemos, irmãos, olha só. O conceito de trindade qual é? É um Deus único, ou seja, um único Deus, mas ele é revelado em três pessoas eternas, pessoas distintas, pessoas diferentes, não é a mesma pessoa, são três pessoas diferentes. Aqui nós já aprendemos um pouco, né, o conceito. E nós vamos começar na lição número 1, que é a lição que tem como título O Mistério da Santíssima Trindade. Nós já vamos aprender aqui que é um mistério, né? E mistério de Deus, tem muitos mistérios de Deus que nós somos capazes de compreender só se Ele nos revelar, por divina inspiração. Então pode passar, Pedro, para a introdução? Vamos aqui para a introdução. Aliás, texto áureo, né? Texto áureo está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, e o texto áureo diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos... Não é isso não, né? Nessa não, Pedro? Nessa não, né? Nesse texto áureo não, eu baixei... Peraí, baixei errado, tá aqui, é o outro aqui. Baixei a lição errada aqui, irmãos. Oi? Eu baixei errado aqui. Deixa eu ver aqui se eu baixei errado. Aqui é a lição passada, não é isso? Só um momento aqui, irmãos, para baixar, que eu creio que eu baixei... Ah, tá, agora sim. O mistério da Santíssima Trindade. Deixa eu só carregar aqui. Pronto, o mistério da Santíssima Trindade. Mateus, capítulo 3, versículo 17, é o texto áureo que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a verdade prática é, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Temos três objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo objetivo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o terceiro objetivo, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Já vamos aqui para a introdução. Pedro já pode colocar aí na introdução. A introdução diz: doutrina da Santíssima Trindade é o fundamento doutrinário da fé cristã. Embora seja um mistério que vai além da compreensão humana, ela não é uma invenção teológica construída ao longo do tempo e também não é um conceito filosófico complexo. A Trindade é uma doutrina revelada progressivamente nas Escrituras.
As três pessoas não aparecem em momentos diferentes, mas se manifestam simultaneamente, deixando claro que não se trata de um único Deus mudando de forma, e sim de uma comunhão perfeita e eterna. Nesta primeira lição, estudaremos o mistério da Trindade a partir de três aspectos essenciais: a revelação trinitária no batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e a importância dessa doutrina para a fé cristã. Então, irmãos, essa palavra trindade, é importante dizer que você não vai achar ela na Bíblia, né? Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, porque essa palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Mas o conceito de trindade, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento também, esse conceito aparece. Que o nosso Deus, ele é um único Deus, mas ele é três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Três pessoas diferentes, três pessoas distintas, como se fosse a irmã Osmarina, a irmã Raimunda e a irmã Roberta. Mas o único, a igreja também é assim, né? Um único corpo. Nós somos vários, mas um único corpo, né? Por exemplo, o meu ser, eu sou, todos nós, né? Somos espírito, alma e corpo, que nós aprendemos também. Ou seja, três partes, mas que formam um único ser humano. Não é isso? Já deu aqui para... É importante dizer uma coisa. Aqui diz, ó, embora seja um mistério que vai além da compreensão humana, ou seja, irmãos, a Trindade, ela vai além da nossa compreensão. Nós não vamos conseguir entender perfeitamente. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o senhor vai passar 3 meses aqui ensinando sobre Trindade e ainda assim nós não vamos entender perfeitamente? É isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como explicar Deus. A música que o Jesuíno cantou assim que ele veio aqui para a igreja, né, que eu não esqueço mais. Ninguém explica Deus. Se a gente conseguisse explicar Deus, Deus não seria Deus. Se a gente conseguisse compreender Deus perfeitamente, explicar Deus perfeitamente, nós seríamos Deus e ele seria a criatura, não é verdade? Nós seríamos o Criador e ele seria a criatura. É o Criador que explica quem é a criatura. Não é a criatura que consegue explicar quem é o Criador. Amém? Mas nós vamos sair daqui craques em Trindade também. Vamos aprender muitas coisas, né? E vamos sair daqui craques em Trindade. Vamos lá para o ponto 1. Eu vou procurar estar adotando assim o seguinte método. Eu vou procurar ler o ponto todo ou quase todo, né? Quando for muito grande, eu vou dar uma pausazinha para não estender muito o horário. Porque às vezes quando fica parando muito, né, o horário estende e esse relógio parece que não é convertido. Quando eu vejo já tá acabando a aula. Então nós vamos procurar ler mais e procurar aqui abordar os pontos principais de cada ponto. E qualquer dúvida, os irmãos perguntam. Vamos lá. A revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, dirigiu-se ao Jordão para ser batizado por João Batista. À primeira vista, essa atitude pode causar estranhamento, pois o batismo de João era um batismo de arrependimento, e Jesus não tinha pecado algum. O próprio João Batista reconheceu essa realidade e hesitou em batizar Jesus, dizendo: "Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?" Aí Jesus respondeu, né, em Mateus 3,15: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Jesus não foi batizado para confessar pecados, mas para obedecer plenamente o plano redentor do Pai. Ao descer as águas, ele se identificou com a humanidade pecadora que veio salvar. O batismo de Jesus marca o início público de sua missão messiânica. Ele não apenas anuncia a sua disposição em obedecer, mas aponta para o caminho que seguiria até a cruz, onde sua obediência seria levada ao extremo. O Filho Eterno se apresenta como servo obediente do Senhor. Então, irmãos, aqui fala sobre o batismo de Jesus. Por que nós vamos falar sobre o batismo de Jesus? Porque a Trindade, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aparecem no batismo, se manifestam no batismo de Jesus. Nós vamos aprender aqui com muita calma, e é uma revelação que eu sempre gostei, né, de estudar na Bíblia. Então, uma coisa que nós temos que entender sobre esse ponto aí do batismo. Jesus, ele não tinha pecados. Jesus, ele veio, né, como homem nessa terra também, mas ele não pecava, ele não tinha pecados.
E nós sabemos que o batismo é para quê? É para o arrependimento dos pecados, né? Para morrer a velha criatura e nascer o novo homem. Mas Jesus não tinha pecados. Aí João até estranhou. João ele falou, eu que tinha que ser batizado pelo Senhor, e é o Senhor que vem até mim para ser batizado? Aí Jesus Cristo falou, tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus ali, ele estava nos dando um exemplo. Jesus não tinha pecados, mas mesmo assim, ele se batizou e cumpriu a justiça de Deus. E nós que somos pecadores, irmãos, nós é que precisamos mesmo cumprir, né? Se Jesus que não tinha pecados cumpriu a justiça de Deus, imagine nós que somos pecadores, né? Precisamos também. Então Jesus ele deu o exemplo. Ele se batizou para dar exemplo para todo crente, para todo cristão. Você sabia que tem pessoas que passam 10, 15, 20 anos na igreja, mas não se resolve por se batizar? Não escolhe se batizar? Tem pessoas, irmãos. Eu já conversei com pessoas também que se diziam, né, crentes, que criam em Jesus, mas duas coisas ela não praticava, né? Ela não frequentava a igreja e não se batizava. Aí certa vez eu conversando, essa pessoa me disse assim, não, eu não me batizo porque eu não estou preparado para me batizar, não estou preparada para me batizar. Eu falei, mas o batismo, não se batiza só quem é preparado. O batismo é realmente para quem não é preparado. Porque o batismo é para nós nos arrependermos dos nossos pecados, fazermos a nossa confissão pública de fé, e aí é Deus que vai nos preparando. Então a gente não se batiza só quando está preparado. A gente se batiza para nos prepararmos cada vez mais para a salvação. Comecei a explicar, né? Essa pessoa ficou ali ainda meio sem entender, por isso que é importante o estudo, o ensino, né? Mas eu ensinei a coisa certa. Ela achou que ela tinha que se libertar de todos os pecados para ser batizada. Sendo que é o contrário, né? Nós somos batizados e progressivamente Deus ele vai nos libertando, nos limpando, né? Tem pessoas que têm até medo de se batizar. Tem isso também. Os conceitos tudo, né, embaraçado na cabeça das pessoas, né? Todos nós, eu também achava também que antes de batizar eu tinha que me consertar todo, mas quando eu fui aprendendo ali, eu falei, não, batismo é realmente para os pecadores mesmo, né? Quando a gente olhava para a Bíblia, o único requisito, irmãos, na Bíblia que tinha para a pessoa ser batizada, sabe qual era? Crer em Jesus. Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa, né? E quando lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, junto com Silas ali, pregaram para o carcereiro, né? Eles perguntaram o que eu deveria fazer para ser salvo. Crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? E ali o único requisito era esse, era crer. E quando eles criam, eles eram o quê? Batizados. Não tinha ali outras exigências. Tem o exemplo também de Filipe, que estava ali com o eunuco. O eunuco perguntou, né? O que eu tenho que fazer para ser batizado? Está ali a água, quem me impede? Aí Filipe perguntou, você crê em Jesus? Crê. Então nada impede, foi lá e batizou. O único requisito é crer em Jesus. Às vezes o homem coloca muita dificuldade, né? É certo que tem pessoas que se batizam, mas depois, né, não levam a sério. Volta para o mundão, volta a beber. Mas isso aí é a pessoa e Deus. O único requisito é a confissão pública de fé em Jesus. Oi. Pois é, cria dificuldades para a pessoa, né, optar pelo batismo. Às vezes o homem cria dificuldades. Todas as vezes que nós vamos batizar irmãos aqui na igreja, nós temos uma apostila. E eu ensino, né, umas meia hora, 40 minutinhos ali, eu ensino os pontos principais. E uma das coisas que fala nesse ensino é isso, que o homem não pode criar dificuldades para as pessoas que optam pelo batismo, que optam por Jesus. Porque às vezes é o próprio homem que cria dificuldades. Pois é. Então a maneira simples de entender. Qual é o único requisito? Crer em Jesus. A pessoa confessou sua fé em Jesus, ela pode se batizar. É bom sim dar uma orientação, mas não ficar criando dificuldades, né? É bom falar da seriedade que é o batismo, né? As coisas sérias que é, mas não ficar criando empecilhos, dificuldades, senão a pessoa pode até desistir ou achar, a pessoa pensa assim, eu não sou digno de ser batizado. Aí eu pergunto, quem é digno de ser salvo? Ninguém, irmãos.
Ninguém é digno de ser salvo. Nós somos salvos não por dignidade, nós somos salvos pela graça, mediante a fé de Jesus, né? A fé em Jesus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, como diz em Efésios. Vamos lá, ponto 2. Agora nós vamos começar a ver a Trindade aparecendo no batismo de Jesus. Jesus, ele já estava ali para se batizar. Jesus já estava dentro da água. Aí você, imagina essa cena, Jesus está dentro do Rio Jordão, dentro da água. Aí você pergunta, pastor, mas cadê o Espírito Santo e cadê Deus? Nós vamos ver eles agora. Olha só, ponto 2. A descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Essa manifestação não foi simbólica, mas real. Ela revelou que Jesus é o Messias prometido, o Cristo, que significa o ungido. As profecias do Antigo Testamento já anunciavam que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias. E aqui nós temos duas referências, uma está em Isaías 11:2. Pedro, eu mandei para você, você colocou? Isaías 11:2 e também Isaías 42:1. Então olha a cena, irmãos, Jesus estava dentro da água, aí veio sobre ele quem? Quem veio sobre Jesus? O Espírito. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Aí nós já vemos duas pessoas da Trindade, né? Jesus e o Espírito. E essa profecia que o Espírito viria sobre Jesus já estava profetizada desde o Antigo Testamento. Olha só, Isaías 11:2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Próximo, Pedro, Isaías 42, versículo 1. Irmã Natália, Pai do Senhor, chegou bem na hora do batismo. Nós estamos ensinando. Vai se batizar, né? Então, olha só. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Duas coisas aqui, né? Está falando que o espírito já viria sobre Jesus, e aqui tá falando que e nele a minha alma se alegra, né? A minha alma se compraz. Aí é Deus falando, né? Então aqui nós já vemos Deus e o Espírito Santo também. Nesse versículo aí, só faltava Jesus. Jesus ia vir ainda, né? Porque Isaías foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então, irmãos, o que acontece? Jesus estava na água, se batizando, aí veio sobre ele quem? O Espírito Santo veio sobre Jesus. Então nós já aprendemos que Jesus é uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a segunda pessoa, não tem uma ordem, irmãos, para falar primeira pessoa, segunda pessoa, não, mas só uma maneira da gente entender melhor. Jesus estava ali, veio sobre ele o Espírito Santo. Aqui continua, é importante esclarecer que essa unção não tornou Jesus filho de Deus, nem iniciou sua divindade. Ele já era o Filho eterno antes da encarnação. Lá em Lucas 1:32 vai falar sobre isso. O que acontece no batismo é a confirmação pública e visível do começo do seu ministério aqui na terra. O Espírito Santo capacita Jesus para cumprir sua missão redentora, conforme anunciada em Isaías 61, versículo 1 ao 2, e confirmado pelo próprio Cristo em Lucas 4, versículo 18 ao 21. O Espírito não é uma força ativa, como um grupo erroneamente tem ensinado, mas ele é uma pessoa divina que age, se manifesta e participa de maneira pessoal do plano da salvação. Então, só para revisar, né? Nossa irmã Natália chegou agora e ela vai se batizar. Nós estamos aprendendo aqui, irmã Natália, que a Trindade é o único Deus, mas que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E no batismo de Jesus, essas três pessoas se manifestaram, que é o único Deus. Jesus estava dentro do Rio Jordão, dentro da água, aí veio sobre Jesus o Espírito Santo em forma de uma pomba, para ungir Jesus, para capacitar Jesus para o ministério. Daí nós já aprendemos que uma das importâncias do batismo também é isso, é o Espírito Santo nos capacitar, é o Espírito Santo nos ungir para o ministério. Nós estávamos falando aqui que tem muitas pessoas que acham que tem que ser perfeita, que largar todos os vícios, né, para ser batizado. Não. Primeiro nós somos batizados e o Espírito Santo vem sobre nós de uma maneira mais intensa e ele vai nos transformando, nos limpando, nos lavando, nos capacitando.
Então aqui nós já vimos duas pessoas, o Filho e o Espírito Santo. Agora nós vamos ver a terceira pessoa, né? E Deus, onde que Deus aparece no batismo de Jesus? E está aqui no próximo ponto, que é o ponto 3. A voz do Pai, a aprovação celestial. Enquanto o Filho está nas águas e o Espírito desce sobre ele, uma voz dos céus, uma voz ecoa dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro, né? Mateus 3,17. Essa declaração do Pai é confirmatória, pública e testemunhal. O Pai identifica Jesus como seu Filho amado, afirmando tanto sua identidade messiânica quanto sua natureza divina. O Pai expressa total aprovação e prazer no Filho, manifestando a perfeita comunhão e unidade existente entre as pessoas da Trindade. O batismo de Jesus revela de forma clara e incontestável a Santíssima Trindade em toda a Bíblia. Então olha só os três aí, irmãos. O Filho está nas águas obedecendo. O Espírito Santo desce ungindo. E o Pai fala dos céus aprovando. Eu vou até recomendar aos irmãos uma coisa. Então, temos a revista nova, né? Aí a revista nova eu vou pedir para os irmãos lerem em casa. Você vai ler em casa, concentrar ali, ver os versículos e tudo, né? Quando tiver aqui, eu vou pedir para os irmãos acompanharem ali comigo, ó, porque senão fica perdido, né? Às vezes eu estou lendo uma coisa aqui e os irmãos estão lendo outra coisa na revista, né? Porque a revista é a mesma coisa, só que aqui é uma forma resumida. A revista é mais completa, né? Tem mais coisas, aqui é uma forma resumida. Mas para a gente não se perder, nós não ficarmos perdidos, aí nós vamos acompanhar aqui, ó. Olha só aquele quadradinho ali. O quadradinho está falando, ó, o batismo de Jesus revela de forma clara e incontestável a Santíssima Trindade em toda a Bíblia. O Filho está nas águas obedecendo, o Espírito Santo desce ungindo e o Pai fala dos céus aprovando. Então o que aconteceu? Jesus estava ali para se batizar, o Espírito Santo veio sobre ele para capacitar mais ele, aí o Pai aparece também. O Pai fala, este é o meu Filho amado, o qual eu me alegro, ou me comprazo, né? Eu me alegro. Então, irmãos, eu entendo também, e nós sempre ensinamos isso, eu entendo que quando nós vamos nos batizar, eu entendo que isso também acontece. Porque a Bíblia fala que quando Jesus foi se batizar, os céus se abriram, tem esse detalhe também, os céus se abriram para Jesus. O Espírito Santo veio sobre ele e o Pai se agradou, o Pai se alegrou. Quando você, a maioria que já desceu as águas, né? A irmã Natália batizou na igreja católica, mas agora vai batizar também nas águas, né? Águas correntes. Então, irmãos, quando nós fizemos esse ato de nos batizar, isso aconteceu. Os céus se abriram sobre nós, o Espírito Santo veio sobre nós, e Deus ele falou, este é o meu Filho amado com quem eu me alegro. Sabe por quê? Porque você estava confessando ele diante dos homens, né? E a Bíblia fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. O que é o batismo também? O batismo é uma confissão pública de fé. Não adianta só você falar, eu creio em Deus, e ficar só para você mesmo. Eu creio em Deus, mas ninguém precisa saber. Eu creio em Deus, mas eu vou guardar isso em segredo. Já observou, irmãos, que às vezes tem pessoas que têm vergonha até de carregar uma Bíblia no meio da rua, né? Então está confessando Deus ou está negando Deus? Se eu tiver vergonha de carregar uma Bíblia na rua, eu estou negando, né? Aí, ó, estava negando. Ainda bem que se converteu. É igual hoje em dia, nós temos uma ferramenta poderosa, que são o quê? As redes sociais, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas as redes sociais é uma ferramenta poderosa. Agora, se eu tiver vergonha de postar um versículo, uma palavra, algo de Deus ali, irmãos, na verdade eu estou negando a Deus também. Porque as redes sociais vai mostrar, né, quem nós somos também. Se eu tiver vergonha, não, eu vou botar aqui na rede não social não, senão as pessoas vão saber que eu sou crente. Tá negando a Jesus também, né? Então, tudo isso também, nós temos que ter esse discernimento. Então, irmã Natália, o batismo, já estou dando até o curso, ó. O batismo é a confissão pública de fé. Você vai estar confessando diante de todas as pessoas que você realmente crê em Jesus. E aí Deus vai estar se agradando também. Três pessoas distintas agindo simultaneamente em perfeita unidade. Um só Deus revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas agindo. Não é não, né?
Três pessoas distintas agindo em unidade. Irmãos, a igreja, o que é a igreja também? A igreja é uma unidade na esse nome é difícil. Pluralidade. Pluralidade. Trava línguas, né? A igreja é uma unidade, mas ela é plural. Ou seja, o que é plural, né? Plural é mais de um, são vários. A igreja são várias pessoas, vários membros, mas de um só corpo. Todos nós formamos uma unidade com Deus. Eu, a irmã Roberta, a irmã Natália, a minha esposa, né? Formamos um só corpo com Deus. Ou seja, pode dizer que Deus e a igreja formam uma unidade, né, espiritual. Isso é a igreja também. O nosso Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo, mas forma um único Deus. Eu quero deixar uma pergunta aqui. Quem souber a resposta, não responda agora. Vamos deixar para o final. Tem uma banda muito famosa, que nós gostamos muito das músicas dessa banda. Os meninos até tocam aqui, né? Nós cantamos, louvamos, porque tem umas músicas bonitas. Mas essa banda famosa, eles são unicistas. E o que é unicista? Unicista é aquele que acredita, né, que o Pai, e o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa, que se manifesta em três formas diferentes. Não sei se os irmãos entenderam, né? Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas. São uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes. Eles creem que essa única pessoa se manifesta ora como Deus, ora como Jesus e ora como Espírito Santo. E isso não é o que a Bíblia ensina. A Trindade ensina um único Deus, mas três pessoas diferentes. E o unicista crê que é uma única pessoa se manifestando de três formas diferentes. Deu para entender? Que é meio assim mesmo. Mas aos poucos nós vamos entender. Então, existe uma banda famosa que crê nisso. Crê de uma maneira errada, né? Alguém sabe quem é essa banda? Não precisa responder agora. Tá surdo. Eu falei que não precisava responder agora, moço. Tá voando. Tá voando. Mas ele já respondeu, né? Depois nós vamos... Não ouviu. É bom que ela não ouviu. Ela vai ficar mais curiosa um pouquinho aí. Oi. Isso. Eles apareceram os três de uma vez, né? Eles apareceram os três de uma vez só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo. E o unicista, ele cria assim. Tem vez que essa pessoa se manifesta como Deus. Aparece como Deus. Outra hora aparece como o Filho. E outra hora aparece como Espírito. Isso se chama também modalismo, né? Nós vamos ver mais na frente. Vamos lá. Tópico 2, né? A distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. Como afirmamos algumas vezes, a doutrina da Santíssima Trindade ensina que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas. Irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre estiveram juntos. Só teve um momento que o Filho teve que ser separado do Pai e o Pai teve que virar as costas para o Filho. Qual foi esse momento? Na cruz. Na cruz, né, diz que Deus não pode ter comunhão com o pecado, e o Filho recebeu o pecado de toda a humanidade. Naquele momento, o Pai teve que virar as costas para o Filho. Aí o Filho falou, Deus meu, por que me abandonaste? Foi o momento mais difícil da vida de Jesus. O momento mais difícil não foi as chicotadas, não foi a cruz. O momento mais difícil foi ter que separar do Pai por alguns momentos. Esse foi o momento mais difícil. Porque a Trindade, eles sempre subsistiram juntos, né? Em toda a eternidade. Então aqui continua. Em termos teológicos, dizemos que Deus é uma só essência, do grego ousia, que significa essência, substância ou natureza, manifestada em três pessoas, ou hipóstases, do grego. As três pessoas não são partes de Deus, nem manifestações temporárias, mas compartilham plenamente a mesma natureza divina. A Bíblia mostra que a redenção é uma obra trinitária. O Pai planejou a salvação e nos escolheu em Cristo. O Filho realizou a obra redentora, entregando-se por nós na cruz. E o Espírito Santo aplica essa salvação ao coração humano, regenerando e testificando que somos filhos de Deus. Irmãos, essa parte é importante. Vou dar uma pausazinha, porque diz o seguinte. Olha só essas três pessoas distintas, né, na obra da salvação. O Pai foi quem planejou. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia revela quem? O Pai, né? O Pai planejando o plano de salvação.
Israel já apontava para a igreja. Israel já apontava para os salvos também, em Cristo Jesus, né? E quantas vezes Deus falava, eu vou te remir, Israel, eu vou te salvar, né? Eu vou te libertar. Isso aí já apontava para o plano de salvação de Deus. E mostrava que Deus não ia salvar só os israelitas, porque várias pessoas estrangeiras ali também foram alcançadas por Deus também na Bíblia, né? No Antigo Testamento. Isso mostra que a salvação ia alcançar todos. Então o pai foi quem planejou. E quem executou? O filho, né? Foi o filho que falou, pai, deixa comigo. Eu vou descer lá e vou executar a obra da salvação. Vou morrer por todos eles. Então o filho executou e o Espírito Santo ele aplica. Ele opera em nós a salvação. Nós só somos capazes, né, de sermos santificados através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz salvação dentro de nós. A Bíblia fala, Deus ele opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. E como que ele opera isso em nós? Através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos capazes de ser salvos. Então o Espírito Santo ele testifica com Deus que nós somos filhos de Deus. Ele nos direciona. Ele até nos ensina a orar direito, né? Que nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós. E também ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica em nós a salvação. Senão nós não conseguiríamos, né, fazer parte deste plano se não fosse pelo Espírito Santo. Cada pessoa age de modo distinto, mas nunca separado da outra. Assim, a unidade divina não é enfraquecida pela Trindade. Pelo contrário, é enriquecida por ela. O Deus revelado nas Escrituras não é solitário, impessoal ou engessado, mas um Deus vivo, relacional e eterno. O Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados também para nos relacionar. Lá em Provérbios 18 fala que aquele que se isola é tolo. E busca, né, busca ali a sua própria opinião, o seu próprio entendimento. É egoísta, chama ali em Provérbios também de egoísta, de tolo, aquele que se isola, aquele que não se relaciona, né? Porque nós fomos criados para o relacionamento. Então tem um triângulozinho ali, inclusive eu estou precisando de uma lanterninha. Viu, irmão Jesus, você achar por aí? Quem achar por aí aquelas lanterninhas de laser, né? Aqueles laser? Tem uns laserzinhos que são um negocinho vermelho? Mas a Natália acho que não sabe não, sabe? Quem achar por aí, porque eu já procurei por aqui e não achei não. Quem achar, irmãos, compra para o pastor um laserzinho, porque é importante para a aula aqui, ó, ajuda na aula, né? Porque vocês estão vendo aquele triângulozinho ali? Aquele triângulo, eu vou começar a colocar esse PDF lá no grupo também, da igreja. Porque quem quiser ler direito, né, depois o PDF também. Achou interessante alguma parte que quer ver depois? Aí os irmãos podem ver. O PDF eu vou colocar no grupo. Vou colocar no grupo. Mas também é a distância que a senhora senta. Mas ele é meio difícil de enxergar mesmo. Vão só acompanhando e eu vou falando aqui também, entendeu? Aí eu vou colocar no grupo também, tá bom? Quem ficar com dúvida depois. Então tem um triângulozinho ali, ó, que explica. Olha só o triângulo, vou ler para os irmãos. Ali tem uma bolinha, que é o pai, né? O pai não é o filho. Só que o pai é Deus. E o filho também é Deus. O filho não é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus. E o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Notaram que não são a mesma pessoa, mas é o único Deus. Quem está no centro ali, não é Deus? Todas as pessoas ali que estão na ponta, né, são também Deus. É o único Deus. É a mesma essência, a mesma substância. Um exemplo aqui, irmãos, não é o exemplo mais perfeito não, mas esse exemplo serve também. A água. A água ela pode aparecer ali, né, no estado líquido, sólido e gasoso, mas é a única essência, né, a única substância, é a água. Não é o melhor exemplo, né? Porque como eu falei, Deus não se manifesta de 3 maneiras diferentes não. Né? É o único Deus em 3 pessoas diferentes. Mas a água é a única água, mas ela pode ali aparecer no estado sólido, líquido ou gasoso, mas é a única substância. Deus é a única substância, né? Com essas 3 pessoas. Então, ponto 2, esse nome é difícil. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Embora a revelação plena da Trindade se manifeste no Novo Testamento, o Antigo Testamento já apresenta indícios claros de pluralidade dentro da unidade divina. Aí tem alguns versículos aqui, ó. Gênesis 1.1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
A palavra Elohim está no plural. O verbo criou está no singular. Então, lá no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, aparece o nome Elohim. Elohim é o nome de Deus, e Elohim aparece no plural. Então, ali no Antigo Testamento já apontava, né, que o nosso Deus, apesar de ser o único Deus, aparece ele como forma plural também, como mais de uma pessoa. E aqui, irmãos, nós temos vários exemplos, ó, neste quadrado ali também, ó, vários exemplos. Tem ali Gênesis 1:26, que diz o seguinte, ó, esse padrão reaparece em outras passagens importantes. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 3:22 diz, eis que o homem é como um de nós. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11:7. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Então, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas olha só. Deus é que está falando. Mas Deus, ele diz o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ué, façamos? Não é o único Deus? Façamos. Deus estava falando com quem, irmãos? Façamos. Com o Pai e com o Espírito Santo. Notou o plural aí? O plural no único Deus? Aí tem o outro também, ó. Eis que o homem é como um de nós. Deus, ele já estava falando que era 3 pessoas ali, que era mais de uma pessoa. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então aí já aparece, né, o plural, que Deus era mais de uma pessoa. O Antigo Testamento afirma claramente que há um só Deus, mas não nega que existe uma pluralidade pessoal nesse único Deus. A doutrina da Trindade não contradiz a revelação do Antigo Testamento. Ao contrário, completa e esclarece aquilo que já estava implicitamente revelado. E aqui nós vamos para o último ponto do tópico 2. A Trindade explicitada no Novo Testamento. É no Novo Testamento que a doutrina da Trindade se torna plenamente clara e explícita. Aí tem aqui, né, Mateus 28:18. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No nome está no singular, né? No nome, não é nos nomes. É no nome, mostrando que é o único Deus. Mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali também aparece a Trindade, né? Mateus 28:19. Quando vamos batizar, nós não batizamos só no nome do Pai, não só no nome do Filho e não só no nome do Espírito, né? Nós batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é no nome de um único Deus. Aqui diz, essa construção não permite a ideia de 3 deuses, nem de um Deus que apenas assume formas diferentes. Aí também aparece, irmãos, na bênção apostólica. A Trindade também aparece na bênção apostólica. Quem decorou aí a bênção apostólica? Quem dos irmãos aí quer arriscar? Irmão Jesus, não sei que sabe. A bênção apostólica, irmãos, ela fala, como que ela fala? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todo mundo tem medo de errar. A graça do nosso Senhor Jesus, uma pessoa da Trindade. O amor de Deus e a comunhão ou as consolações do Espírito Santo, né? Então, olha aí as 3 pessoas. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. A Trindade, as 3 pessoas que formam um único Deus. Não falei que os irmãos iam começar a entender? É bem isso. Então, olha só. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Pedro também escreve a salvação de maneira trinitária. Pedro também escreveu sobre isso. Coloca esse versículo aí, Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esse versículo eu acho interessante colocar. Tem aqui, né? Mas acho interessante colocar, que vai dar para ler melhor. Pedro também, irmãos, ele apresentou Deus de forma trinitária, né? Ou seja, a Trindade também. Olha só o que está escrito ali. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, né? Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aí aparece, ó, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai. E nós fomos santificados pelo Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo também no único versículo. Então veja que a Bíblia está cheia de versículos que mostram a Trindade, né, do nosso Deus. Pedro também, né, já li, agora vamos aqui. Da mesma forma, Paulo escreve: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essas expressões, Espírito, Senhor, que é o Jesus Cristo, né, e Deus Pai, reflete claramente a estrutura trinitária da revelação cristã. Até aí tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Tudo bem? Falei que os irmãos iam ficar craques, né? Então nós estamos num horário abençoado. Esse novo formato aqui eu creio que vai ser até mais abençoado para a gente entender. Agora o último ponto. A relevância da Trindade para a fé cristã. Pastor, por que eu tenho que aprender esse negócio de Trindade? Por que eu tenho que descobrir isso aí? Por que eu tenho que saber direitinho o negócio de Trindade? Para você não cair no engano, né? Não cair em doutrinas falsas, em heresias, em enganos que podem te levar à perda da salvação. Hoje, como Deus confirma todas as coisas, Deus confirmou algo que eu já ia falar aqui nessa manhã de hoje, né? Nossa irmã Raimunda chegou ali com a foto de uma Bíblia que o filho dela recebeu. O filho dela ganhou uma Bíblia. A irmã Raimunda trouxe a foto para o pastor, né? Falou: pastor, essa Bíblia aqui, o que o senhor acha dessa Bíblia? Essa Bíblia aqui, ela é de Deus mesmo? Como é que é essa Bíblia? Aí eu vi a Bíblia King James, né? É o Rei James. Minha filha até tem uma Bíblia, é uma versão da Bíblia, né? Minha filha tem essa Bíblia também. É a Bíblia King James de 1611. Eu falei: essa Bíblia é boa, essa Bíblia é abençoada, essa Bíblia é de Deus. Porque, irmãos, não é porque está escrito ali Bíblia, né, que você pode confiar totalmente. Tem a Bíblia dos Mormons, né, o livro dos Mormons, tem outras coisas aí que tem o nome de Deus também. Tem coisas da Bíblia, mas são enganos, são heresias, são doutrinas falsas e erradas. Então, por que é importante aprender sobre a Trindade? Para você não cair em heresias, enganos, erros que podem até mesmo desviar sua fé e te tirar da salvação. Jesus Cristo, ele falou: vocês têm que crer em mim assim como diz as Escrituras. E tem muito engano, tem muito erro que pode nos desviar do caminho certo. Então aqui diz no ponto 1, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade não surgiu como uma elaboração tardia da Igreja, nem como resultado de especulações filosóficas. Ela nasce da própria revelação bíblica. Então a doutrina da Trindade é uma revelação que vem da Bíblia. E foi compreendida de forma progressiva ao longo da história da fé. Não é de uma vez que a gente aprende, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia afirma com clareza que há um só Deus. Jesus reafirmou este ensino. O Novo Testamento, porém, revela que esse único Deus é conhecido e revelado nas três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, plenamente Deus e eternamente distintos entre si. Nos primeiros séculos da Igreja, tornou-se necessário formular essas verdades de modo claro, especialmente para combater erros doutrinários. Aqui eu vou ler algumas coisas teológicas, né, mas não é muito importante não, só para não deixar também de ler. No Concílio de Nicéia, a Igreja declarou que o Filho é da mesma substância do Pai, rejeitando a ideia de que Jesus fosse apenas uma criatura elevada. O Concílio de Constantinopla confirmou a divindade do Espírito Santo, completando a formulação trinitária. Desde então, a fé cristã confessa que... Então tem essa partezinha, irmãos, que até eu acho meio complexo, complicado, né? Mas vamos estar cada vez mais aprendendo. A fé cristã confessa que o Pai é a fonte, eterno e não gerado. O Filho é gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas todos são eternos, né? É uma coisa que a gente não consegue entender com a nossa mente, mas todos são eternos. Porque a gente pode se perguntar, como que o Filho foi gerado se ele é eterno, né? Aqui diz, o Filho foi gerado do Pai, mas todos são eternos. A Trindade não é apenas um conceito teológico, mas o fundamento da espiritualidade cristã. Então, para a nossa espiritualidade se desenvolver mais, nós temos que aprender mais sobre a Trindade, que a nossa fé também vai ficar mais firmada. E aqui no ponto 2, que é o último ponto, implicações doutrinárias. Negar ou distorcer a doutrina da Trindade sempre levou a sérios erros doutrinários ao longo da história da Igreja. Aí aqui tem os erros e os acertos, né? O que é errado e o que é certo na Bíblia, irmãos. Olha só, distinguindo a doutrina bíblica das distorções. A primeira posição aí é a correta, ó.
Monoteísmo trinitário. Um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E aqui vem os erros históricos a evitar. Olha só os erros que nós temos que evitar. Triteísmo, os nomes difíceis, mas é fácil de entender. Triteísmo, o que acredita o triteísmo? Ele acredita que existem três deuses separados. Né? Aí já é errado, irmãos. Acredita que existem três deuses, mas separados. Unitarismo, apenas o Pai é Deus, negando a divindade do Filho e do Espírito. Tem muitas doutrinas que dizem, que explicam isso, né, que ensinam isso, que Jesus não é Deus. Então isso já é uma heresia, porque a Bíblia fala claramente que Jesus é Deus. Quando Jesus falou, eu sou, ele já estava evocando para si a divindade, né? Porque no Antigo Testamento o eu sou se revela como Deus. E aí tem a última, que essa banda famosa, né, acredita. Unicismo ou modalismo. O que eles acreditam? Eles acreditam que Deus se manifesta ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito, mas não simultaneamente. Ou seja, aparece, né, cada um numa hora diferente, num lugar diferente, mas nunca aparece juntos. Aí como minha filha bem observou, né, o batismo ali já desmente isso, porque ali apareceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, irmãos, qual a banda que acredita nisso, no unicismo? Voz da Verdade. Nós ouvimos muitas músicas do Voz da Verdade, né? Agora, as músicas dele, né, eles não entram por esse lado teológico, né, eles não falam de unicismo, não falam. Então, para mim, não tem problema de ouvir, porque fala muito de Jesus também tudo, mas quando você pega os ensinamentos dele, do pastor, né, pastor Carlos Moisés, que é o líder do Voz da Verdade, se você pegar os ensinamentos dele, ele vai ensinar isso, que é o único, né, que Deus se manifesta, ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito. Ele vai dizer que é a única pessoa só, que se manifesta de três modos diferentes. Então, o ensinamento do pastor Carlos Moisés eu não recomendo para ninguém. As músicas, como não entra aqui no lado teológico, está falando de Jesus, de salvação, amém, você pode ouvir. Tem igreja que até proíbe, tem igreja que proíbe, irmãos. Mas aí eu acho que já é ser radical demais, né? Porque tem músicas ali que podem até salvar vidas. Tem pessoas que podem ali aceitar Jesus como Salvador depois de ouvir um louvor, né? Mas os ensinamentos, eu não recomendo ninguém, né, ouvir os ensinamentos deles, porque são ensinamentos errados. Oi? Não. É outro engano que estão ensinando hoje em dia, viu? Isso aí é outro engano que estão ensinando, né? E a Igreja Católica fala que Maria é mãe de Deus, né? Fala, Santa Maria, mãe de Deus. Irmão, se Deus ele é o criador de tudo, Deus vai ter mãe? Se ele que criou todas as coisas, ele que criou o ser humano. Como que Maria é a criatura, Deus é criador, Maria é a criatura. Como que Maria pode ser mãe de Deus? Ah, porque foi mãe de Jesus. Foi mãe de Jesus Cristo, homem, né? Jesus Cristo veio como homem, foi por ventre dela e tal, gerado pelo Espírito Santo, sim, 100% Deus, 100% homem, mas ele se apresentou aqui como homem. Ela é mãe de Jesus, homem. Então, essa questão de Santa Maria, mãe de Deus também, é uma heresia também. E tem muitas heresias, igual a irmã falou. Tem pessoas escarnecedores, que muitos dizem, ah, mas Deus é mulher, Deus é mulher. Esses escarnecedores, zombadores, né, no carnaval já chegaram até a dizer que Deus é travesti, que Deus é homossexual, que Deus é tudo e todos. Isso é uma heresia, irmãos, isso é um engano, isso é uma blasfêmia, né? E isso é zombar do nome de Deus. Deus é o Criador eterno que subsiste no Pai, Filho e Espírito Santo. Conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta a toda estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada. Por isso nós estamos ensinando. Deve ser ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Irmãos, quando eu estava estudando essa lição aqui, eu descobri uma coisa. Eu descobri
que até hoje, em toda a história das EBDs, em todas as igrejas, toda a história da EBD, eles nunca dedicaram um trimestre todo só para a Trindade. Às vezes eles dedicavam uma lição ou outra para a Trindade, mas nunca dedicaram um trimestre todo. E este ano, pela primeira vez, nós vamos passar 3 meses só aprendendo sobre a Trindade. Isso é um privilégio. Já passou quantas gerações passaram, irmãos, e nunca tiveram esse privilégio, né, de aprender tanto, coisas maravilhosas que nós vamos aprender. E a importância também de nós aprendermos sobre a Trindade é o seguinte, é porque nós vamos saber a importância que nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está nos capacitando para salvação, irmãos. Isso é importante e vai ser bênção de Deus para todos nós. Amém, meus irmãos? Foi até aqui, né, a nossa lição de hoje. E agora nós vamos passar para o sorteio dos brindes, né? Tradicionalmente nós fazemos esse sorteio na última aula, só que como estava fim de ano, né? Eu comprei no correio ali, ia chegar ainda, nós vamos participar agora. Vou chamar a Suzane para me ajudar. A Suzane anotou o nome de todos, porque uma das regras é essa, né? Tem que estar presente. Aí nessa hora que eu digo, quem podia vir e não veio, perde a bênção. Perde a bênção de Deus, né? Os irmãos que estão aqui já estão abençoados, mas tem a oportunidade ainda de sair com um brinde também, irmãos. Só preciso explicar mais uma coisa. Chegaram todos os brindes que eu tinha encomendado ali, chegaram, né? Só faltou chegar um, que é um devocional. Pedro, eu coloquei a foto, você colocou aí? Coloca ali no telão para me mostrar para os irmãos. Um devocional, irmãos, é um devocional bastante abençoado, é do ano de 2026, né? Ele tem 365 ali dias, 365 dias, que ele vai, né, nos ensinar ali algo de Deus. Pedro vai colocar, quando Pedro colocar aí, os irmãos vão ver. Falar igual o irmão Roberto, 3.000, ele falava que o ano tinha 3.300 e tantos dias. Onde ele arrumou tanto dia assim, né? Cadê Pedro? Dá para colocar? Eu coloquei no seu WhatsApp. No seu WhatsApp. O Pedro vai colocar aí o devocional. E o primeiro brinde vai ser uma revista, né? A revistinha, que aí os irmãos já não precisam pagar, quem ganhar, né? Quem ganhar não precisa pagar, quem não ganhar precisa. Então o primeiro brinde vai ser uma revista e vai ser um livro abençoado, que eu escolhi. Eu escolhi o tema ali e vai ser... Nima, tu não misturou não, né? Tá misturado? Não, né? Tá misturado não, né? Ah, mas a Bíblia dá para conhecer que é grande, né? Então o primeiro brinde é uma revista e um livro, um tema bastante abençoado, porque eu quero incentivar os irmãos a lerem. Ler é muito bom. Às vezes você pode estar desanimado ali, chateado, angustiado, você pega um livro para ler, irmãos. Você vai ver Deus falando contigo também, através de um livro, né? Então vai ser a revista e um livro. O segundo brinde também vai ser uma revista e outro livro. Terceiro brinde vai ser a revista e o devocional, que o Pedro não está achando. E o devocional, só que o devocional está aí, irmãos, ó. 365 dias com 365 dias de amor com Deus. Olha lá, 15 minutos diários que você vai tirar, 15 minutos diários para se conectar com Deus. É abençoado, tem vários escritores ali, né, famosos, teólogos também, que vão trazer uma lição abençoada. Esse vai ser o terceiro prêmio, né, uma revista e o devocional. E o último brinde vai ser uma Bíblia, e vai ser uma Bíblia linda, irmãos. Uma Bíblia muito bonita, vai ser o último brinde. Amém? Então seja feita a vontade de Deus. Vamos ver quem está com as orações e o jejum em dia, né? E vamos ver quem Deus vai escolher. Então pode sacudir aí. Vem tirar, Nima. Oi? É só quem está presente, ela sabe. Vem tirar. A minha esposa vai tirar o nome. E se sair o nome dela, não é marmelada, viu, irmãos? Tá mandando fechar o olho, ó. Fecha o olho. Fecha o olho, isso é muito curioso. Deixa eu abrir. Pode abrir o olho agora. Ah, não, irmão. Os irmãos vão falar que é marmelada. Os irmãos vão falar que é marmelada. Ó, quem saiu? Suzane. Suzane, irmãos. Não é marmelada, irmãos.
Nós somos crentes, a gente não pode mentir, não. Uma revista e um livro. Vamos lá, segundo brinde, outra revista e outro livro. Eita, essa aqui. Essa aqui, sei não, viu? Acho que foi marmelada. Acho que essa aqui foi marmelada. Irmã Natália. Irmã Natália ganhou a revista e um livro para ler, né? Ficar cada vez mais craque aí na palavra de Deus. Terceiro brinde vai ser a revista e esse devocional que vai chegar no meio da semana. No meio da semana eu entrego. Que atrasou, a encomenda atrasou, o correio atrasou aí, deu uma bagunça. Terceiro brinde. Eita, as orações, hein? Terceiro brinde, diaconisa, peraí, já falei que é diaconisa, né? Diaconisa Osmarina ganhou devocional, para estar lendo com a família. Se as vistas estiverem ruins para ler, Deus vai curar em nome de Jesus, mas coloca os filhos para lerem também, que é bom que eles aprendem mais. Agora a Bíblia, irmãos, a Bíblia, eita. Vamos lá, a Bíblia é linda, tá ali. Rapaz, ela tá forçando muito esse olho dela, deve estar numa oração. Meu nome eu não coloco, viu? Meu nome não, mas dos meninos a gente coloca, o meu eu não coloco não. Último prêmio, tan, 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 tan. Cadê a música de suspense, Pedro? A música de suspense do Pedro é um toquinho bem da sono. Eita, esse aqui. Essa pessoa aqui, irmãos, também já ganhou outras vezes, viu? Aí acho que não sei não, viu? Essa pessoa aqui, acho que está precisando ler muito a Bíblia, ou ora demais, né? Eu não sei. Ou ora muito, ou está precisando ler muito a Bíblia e vai ganhar isso nessa manhã de hoje. Diácono Jesuíno ganhou a Bíblia. Já tinha ganhado outra, né? Quiser presentear, quem precisar, que agora você ganhou a nova. Então, irmãos, agradeço a todos, né? Esperamos os irmãos aqui na próxima aula, né? E no próximo trimestre tem mais brindes, em nome de Jesus. Da Suzane, uma Natália. Bora tirar uma foto com os brindes? Os marinos estão sendo devocional, né? Quando vir, mas aí não dá para tirar. Porque vocês vão abrir os brindes. Vem, irmãos marinos, vem. Vamos tirar. Vem, Jesus.